O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento para o seu filho e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs que se encontram aqui na Igreja Matriz, a você que nos acompanha de casa, pelas redes sociais, neste dia, nesta missa pela saúde, nos deparamos com uma palavra de Deus um tanto quanto intrigante, seja na primeira leitura do livro dos Juízes, seja também no Evangelho. Essa palavra que vem com uma espada de dois gumes, que penetra o nosso coração e nos leva muitas vezes a meditar, a fazer um profundo exame de consciência sobre as nossas atitudes, sobre a forma como estamos lidando principalmente com as coisas de Deus. Se de fato estamos colocando toda a nossa energia, tudo aquilo que podemos colocar para cumprir essa missão que somos chamados, ou se tratamos Deus de acordo com os nossos interesses, de acordo com a conveniência do momento. Nós ouvimos no livro de Juízes uma história um tanto quanto intrigante, eu diria. Jefeté, que precisava lutar contra os amonitas, faz uma promessa a Deus, que se ele vencesse os amonitas, a primeira pessoa que ele encontrasse, ele ofertaria em sacrifício e holocausto a Deus. Deus, primeiramente, não quer o sacrifício. Deus quer a misericórdia. Deus não pede mais o sacrifício, porque Deus é amor.
Deus é paciência, Deus é compreensão. Então Deus quer de nós a misericórdia diante de situações que nós não entendemos, ou até diante do outro que se torna fraco em alguma situação. Mas Jefté, então, nessa ânsia de vencer, de sair vencedor contra os amonitas, faz uma promessa a Deus. E Deus cumpre, porque ele sai vencedor contra os seus inimigos. Mas quando ele chega em casa, e a promessa dele, que a primeira pessoa que ele encontrasse, então ele entregaria a Deus como holocausto e sacrifício. Após vencer, então, os amonitas, quando ele retorna para casa, a primeira pessoa que vem ao seu encontro é a sua única filha. Ele só tinha uma filha, e ela então vem ao seu encontro. E diz a palavra que ele cai no chão, e diz: minha filha, você se tornou a desgraça da minha vida. Porque ele sabia a promessa que ele tinha feito. E ele sabia que ele deveria cumprir. Então, muitas vezes, minha gente, nós precisamos tomar cuidado nesse nosso relacionamento com Deus, quando achamos que tudo se torna apenas uma grande brincadeira. Quando vivemos trocando de Deus, como muitas pessoas fazem. Este Deus aqui não dá o que eu quero, então eu procuro este outro não dá, eu vou neste outro. E vamos levando a religião, levando as coisas de Deus sem importância. Porém, mesmo diante de uma condição que nos deixa atônitos, não podemos jamais observar ou dizer que Deus é um Deus cruel. Porque Deus jamais iria pedir para que alguém desse a vida. Isso aconteceu com Isaac, mas Deus interviu. Porque Deus quis pôr Abraão à prova. Então Deus interviu naquele momento. Mas quando nós fazemos um voto, muitas vezes eu encontro algumas pessoas que vêm falar comigo: padre, eu fiz um voto, ou fiz uma promessa, e eu não consigo cumprir, eu não consegui cumprir o que eu faço. Claro que Deus ele não vai castigar, porque Deus é amor. Deus não castiga ninguém. As coisas ruins que acontecem na nossa vida não é porque Deus nos deu, mas porque nós buscamos aquilo. Porque nós fizemos alguma coisa e, como consequência, a resposta veio não do nosso agrado. Porque Deus não nos dá nada que seja ruim. Tudo o que Deus deu é bom. Tudo o que Deus fez é bom. Nós que vamos destruindo a criação de Deus. Nós que vamos fazendo, através do pecado, deturpamos toda a criação, toda a beleza criada por Deus. Então, tudo o que acontece na nossa vida é fruto de consequências de escolhas que nós fazemos na vida. Talvez de escolhas mal feitas, pela falta de paciência, por essa pressa. Vivemos numa pressa constante, não é verdade? Queremos tudo para ontem, e não paramos para pensar, para refletir, para calcular. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido. O homem que ele é prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Mas antes de construir, ele tem que calcular, ele tem que medir, ele tem que ver os prós e os contras. Mas o homem prudente, inconsequente, que quer tudo rápido, tudo às pressas, tudo para ontem, acaba por construir a sua casa sobre a areia. E a primeira tempestade que vem, o primeiro vento que vem, destrói tudo. Porque não tinha raiz, não tinha alicerce, não tinha uma coluna bem estruturada. Porque não gastou parte da sua vida pensando, calculando, rezando, fazendo um profundo exame de consciência, para que possamos responder esse chamado. É o que nos diz o Evangelho desta missa. Deus, então, ele compara o reino dos céus, e claro, devemos entender que Deus aqui, que Jesus está falando claramente sobre o povo de Israel aqui, é muito claro. E diz o Evangelho que Jesus contou essa parábola aos sacerdotes e aos anciãos do povo. Então Jesus traz aqui, ele que é a nova aliança,
Ele traz essa cena do casamento, aonde o rei foi preparar a festa de casamento para o seu filho e convidou muitas pessoas, convidou com antecedência, porque eram pessoas importantes, pessoas que o rei quis que estivessem ali no casamento do seu filho. E, no entanto, essas pessoas fizeram o quê? Deram de ombro para o rei. Não tiveram tempo, alguns foram trabalhar, outros foram cuidar dos negócios, outros mais radicais bateram, mataram os empregados do rei. Muitos foram os convidados, mas cada um tinha a sua atividade, isso porque poderiam ter se organizado, porque o rei com certeza mandou o convite com antecedência. Então, vendo que aqueles que de primeiro momento foram os preferidos, simplesmente negaram, simplesmente desprezaram o convite do rei, o que o rei faz, manda destruir aquelas pessoas. Assim aconteceu com o povo de Israel, né, quando veio os romanos e acabou com Israel. Mas eles foram os escolhidos, eles foram os convidados. Foi preparado um banquete para eles, mas eles não quiseram, eles não aceitaram, eles desprezaram o convite do rei, que é o próprio Deus. Mas então, nesta nova aliança, vem Jesus e convida todos aqueles que nesse primeiro momento foram excluídos. E esses que foram excluídos, podemos dizer que são os pagãos, que são as outras nações, que somos nós, que é a igreja. E Jesus nos reúne, Jesus nos chama. Mas mais uma vez aqui precisamos tomar tento. Não é de qualquer jeito. Sabe aquela coisa? Ah, é de graça, é doação, então eu vou fazer de qualquer jeito? Não. Muitas vezes nós pensamos assim, quando você vai doar uma roupa para alguém, a pessoa ela vai pegar a pior roupa que ela tem. A pior roupa. A roupa rasgada, uma roupa já surrada, em vez de botar fogo, jogar fora, não. Ah, isso aqui eu vou dar. Só porque é de graça, só porque é doação, eu preciso dar o pior que eu tenho? Eu preciso dar aquilo que eu realmente não dá para usar mais, então eu vou doar. É até uma vergonha. Mas tem pessoas que não têm bril, então não se preocupam com isso. Mesma coisa na igreja. Mesma coisa num trabalho social. Ah, é minha doação, é meu tempo, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu não estou cobrando nada, não estou ganhando nada. Então tá bom assim. E não é dessa forma. Diz a palavra de Deus. Ali tinha um homem, por mais que ele foi chamado também como os outros, mas tinha que estar preparado, tinha que estar ali com o coração. E o que é essa veste? Podemos interpretar essa veste? É o próprio amor. Se não tem amor, é mal feito. Tudo que não tem amor, minha gente, é de qualquer jeito. Se você não coloca amor naquilo que você faz, vai sair de qualquer jeito. É como uma comida. Se você não coloca amor, o tempero de um alimento é o amor. Se você não coloca amor naquilo que você faz, sai uma comida de qualquer jeito. Se você não coloca amor na sua casa, é uma casa de qualquer jeito. No seu trabalho, é um trabalho de qualquer jeito. Então, quando o rei pergunta para esse homem, por que que você não está com roupa de festa? Ou seja, por que que você não está amando? Não veio de coração, não veio para disponibilizar o amor. Ele nada responde. Então o rei manda ele embora. Não, aqui não serve. Se não tem amor, não serve. Se não tem predisposição, não serve. Se não tem dedicação, mesmo que seja por doação, não serve. Por isso que são muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. E nós devemos tomar cuidado com uma vida cheia de coisas demais. Porque tenha certeza disso. Quando nós colocamos muitos obstáculos, no fundo, é que nossa vida é tão vazia, mas tão vazia, e nós não conseguimos dar conta disso.
Nós não conseguimos. É uma vida cheia de coisas vazias. Isso é sério, minha gente. Uma vida cheia de coisas vazias. Uma vida cheia de desculpas. É desculpa para isso, é desculpa para aquilo. Nunca tenho a pré-disposição. Nunca tenho tempo. Que possamos então, ao olhar esta palavra de Deus, colocar o nosso coração sempre a serviço com amor. Ou me dou com amor, ou melhor eu não me doar. Ou me entrego com amor disponível, ou eu me fecho no meu casulo e ali eu fico, que é muito melhor do que eu simplesmente oferecer para cumprir um preceito, para cumprir uma agenda, por talvez um peso de consciência ou para aliviar a minha consciência. Mas que o Senhor nos ajude, neste dia, nesta manhã abençoada, a colocar amor em tudo aquilo que fomos fazer e a estar atento aos sinais. Assim como nós cantamos lá no início da Santa Missa de hoje. Tomar posse dessa graça de Deus manifestada a cada dia que amanhece. Tomar posse dessa graça de Deus que vem nos oferecer em abundância tudo aquilo que é bom. Que possamos dizer sim ao convite do Senhor. E ao dizer sim, está com o coração alegre, com o coração preparado, com o coração cheio de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.